Fala família escalada, eu sou Marcos Pereira, psicólogo, psicanalista. O Divancast tá de volta. Hoje com a missão simples, mas desafiadora. Tirar de trás do cargo o sujeito que vive. Hoje eu recebo aqui no Divancast ninguém menos do que o nosso prefeito Vitor Prado. Ele vem aqui não como prefeito. Prefeito todo mundo já viu. Você deve ter visto aí. Ele vai na rádio, ele vai na televisão, ele vai em tanto lugar. É prefeito, prefeito, capitão, prefeito. Hoje eu não quero o prefeito, que ele vai ficar ali, ó, da porta pra fora. Hoje eu tô aqui com o Vitor Prado. E é esse sujeito com faltas, com desejos, com sonhos, com história que eu trago pra vocês. Eu espero que você curta esse episódio, que ele toque você. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar esse conteúdo com alguém. Porque a mesa é sua. Seja bem-vindo. E ao mesmo tempo, eu trago as boas-vindas para você, Vitor Prado. Seja bem-vindo aqui no Divancast. É um prazer imenso receber você aqui. Lembre-se, nosso compromisso. A política fica lá fora. Hoje eu quero conhecer você. O Vitor pai, o Vitor filho, o Vitor empreendedor, o Vitor que tem uma vida, o Vitor que está para além do lugar que você se encontra hoje. Seja bem-vindo, a mesa é sua. É um prazer enorme estar aqui. A gente já queria ter estado aqui antes e hoje, enfim, chegou a oportunidade. A minha origem, a origem do Vitor é uma origem simples. Tanto que antes de dar sequência aqui, eu vou fazer uma coisa que eu faço no início de todos os dias. Cafezinho. Que é tomar um café. E eu me lembro que antes de ser policial militar, a minha primeira profissão era lavrador, junto com meu pai, né? E para falar da minha origem, eu tenho que lembrar do meu avô, que era conhecido lá na região como Nezinho Norato. Tinha uma propriedade, não era uma propriedade muito grande, mas ele angariou muitas pessoas, ele cedeu espaço para que as pessoas pudessem construir e morar, né, nas terras dele. Então virou uma grande família. E meu avô tinha 5 filhos, e esses 5 filhos casaram e todos eles fizeram as casas, inclusive a minha casa, a minha mãe, meus irmãos, tem 2 irmãos, um irmão e uma irmã ainda lá, estão lá ainda no mesmo local. Então os filhos ficaram dentro da propriedade durante toda a vida. Meu pai faleceu já há algum tempo, mas todos os filhos não saíram daquela propriedade. Ou seja, nós somos 5 irmãos lá em casa, 3 meninas e 2 meninos. E nós fomos criados ali. E eu lembro muito bem que meu avô mandou construir um campo de futebol, um society. E todas as tardes, a galera toda da região ali terminava o serviço já findando o dia. E a gente ia para esse campinho e jogava enquanto tinha dia, às vezes até escurecendo. E quando tinha lua, a gente aproveitava a lua para jogar no futebol. No outro dia de manhãzinha, né, o pai acordava muito cedo, demorava nossas ferramentas. Meu irmão Manuel ia tirar leite. A minha irmã Marli e eu íamos com o pai para a roça. E a Maria ficava em casa para ajudar a fazer a comida com a minha mãe, levar na roça também para os companheiros. E a minha irmã Lúcia era mais novinha. Ela não cheguei a pegar a fase dela ainda trabalhando. Depois ela teve que trabalhar muito, nós saímos, chegou a vez dela, né? Então foi uma vida assim, de lavrador, de brincar, de divertir. E de andávamos para ir numa igreja que tinha uns 4 quilômetros, a gente mês de Maria, mês de Maio, ia a meninada toda, porque lá todo mundo ia para a igreja, não ficava ninguém em casa. Então lotava aqueles leilões que tinha, e a gente ficava pedindo uma pessoa mais velha, ou o pai, remata para mim o pudim, eu gosto de pudim, remata isso, remata aquilo. Então eu tenho uma lembrança tão forte de onde eu nasci, da minha origem. Fui criado com meus amigos, com meus irmãos, jogando bola, se divertindo, brincando de pique-esconde, trabalhando muito na roça. A gente trabalhava em fazer todo tipo de serviço. Nós éramos uma agricultura familiar, então plantávamos de tudo. O arroz, o feijão, a mandioca, o café. Nós plantávamos de tudo para consumir, e o que sobrava vendia para ir na rua comprar roupa, calçados, né? E era assim que a gente começou. A minha vida foi assim. Essa primeira parte foi muito gostosa. Acho que é das melhores lembranças que eu tenho. Numa fase que parece ser difícil, porque era serviço pesado, mas uma fase de muita tranquilidade. Você chegava em casa, jogava bola, dormia, um sono só para iniciar no dia seguinte. Te ouvir falar da sua infância, desse lugar, a gente percebe que às vezes, não, quase sempre, né? Ou sempre, o nosso lugar de origem nunca fica para trás. Né? Não tem como. Tem como esquecer, porque as melhores lembranças do ser humano eu tenho para mim.
que elas acontecem nessa fase ali até os 10 anos. Quando você tem uma boa fase, como eu tive, é uma fase assim, muito boa, muito gostosa, com a família, com amigos, todo dia com a família, todo dia com os amigos. Era muito bom, então isso marca a gente porque a gente tem saudades, porque isso não acontece mais. É muito raro a gente encontrar mais uma comunidade como eu nasci, onde as pessoas pegaram a propriedade ali, todos juntos ali, ninguém mudou. E outras pessoas que vieram morar, criaram. Teve famílias no terreno do meu avô lá de ter 12, por exemplo, 12 filhos. Moravam todos ali na mesma propriedade? Todos, muito pertinho. Era como se fosse quase uma vila, né, rural. Você é natural aqui de Timóteo mesmo ou não? Não, eu sou nascido no município de Caratinga, mas a 52 quilômetros de Caratinga é uma zona rural. Até hoje você ainda pega um trecho bom de chão para chegar na minha casa. A gente tem um asfalto hoje até 12 quilômetros, mais ou menos, dependendo da entrada que você acessar para chegar lá. 10, 11 ou 12 quilômetros, mais ou menos, para você, de chão ainda, de estradas até ruins. Hoje, assim? Até hoje, assim. Época de chuva, por exemplo, eu não aconselho ninguém ir de carro para lá, senão fica preso lá. Você vai, mas não volta. Se chover, não sai de lá. Então tem que ficar olhando o tempo para você ir de carro lá. Se o tempo começar a fechar, você tem que sair. Porque é serra, morro, buracos, pontes, é um negócio assim, que a pessoa tem que ir preparado e não pode pensar em chuva lá. Imagino. Mas a chuva é bênção, né? Vocês plantavam, a água com excesso, nada com excesso é bom. Mas eu digo assim, a chuva é a nossa alegria, né? Eu adorava ficar, inclusive você me fez lembrar que a gente gostava de ficar na chuva também, quando chovia. A meninada, né, gostava de brincar na chuva e para nós a chuva era festa mesmo. Mas eu digo assim, para a questão da estrada, né, se a pessoa tiver que ir, olhar a previsão do tempo, porque não combina, a estrada ela não combina com a chuva. A estrada não é uma estrada apropriada para esse momento. Justamente. Você fala que morou lá até os 10 anos, foi isso que eu percebi que você disse? Você saiu de lá com 10 anos? Não, eu disse que as melhores lembranças são as lembranças até os 10 anos, mas eu saí de lá... Comecei assim a desprender de lá aos 14 anos de idade, porque lá só tínhamos no início tinha até terceiro ano, e depois passou a ter até o quarto ano. A gente tinha uma escola e era Você fala terceiro ano primário. Primário. E aí depois passou a ter o quarto ano primário. Eu fiz até o quarto ano, e depois fiquei até os 14 anos, só trabalhando e sem estudar. E como meu irmão ficou, até hoje não estudou, minhas irmãs também, eu fui o único que com 14 anos eu queria estudar. E me veio na cabeça, queria sair de lá, estudar, e eu lembro que eu tive uma conversa com meu pai falou, olha, eu posso te liberar, eu não tenho condição de bancar estudos para você, mas o seu trabalho, o seu serviço, né, que a gente trabalhava e para ajudar a família, né. Aí eu falei, o seu serviço eu abro mão, e você vai trabalhar, o dinheirinho que você ganhar, você paga as despesas. Você se mantém. Se mantém. Eu fui em Caratinga, no centro, tinha um local que chama Centro de Estudos Supletivos de Caratinga, e lá eu fiz uma matrícula no supletivo. Com 15 anos, eu tirei o primeiro grau, fiz o supletivo. Aí fui para Ipanema, fiz técnico em contabilidade, na cidade mais próxima, na verdade, apesar de pertencer a Caratinga, está a 20 e poucos quilômetros de Ipanema. Então fui para Ipanema, fiz técnico em contabilidade, Trabalhei primeiro em um supermercado como um empacotador e repositor, descarregava caminhão também. E depois fui trabalhar como servente de pedreiro, nesses 3 anos que eu fiquei lá. Comecei a trabalhar servente de pedreiro. Lembro que uma ocasião lá o pedreiro, a gente estava fazendo um muro de uma residência, o pedreiro adoeceu, que me deu a oportunidade, ele adoeceu. E ele falou, Vitor, você já tem condição, você pode continuar fazendo esse muro sem eu. Aí eu continuei fazendo esse muro, depois fiz esse muro, depois peguei uns outros servicinhos lá, me formei e vim aqui pro Vale do Aço. Depois que eu me formei em 93, eu vim pro Vale do Aço e cheguei na rodoviária, eu vim trazendo produtos da roça para vender. Eu passei nas fazendas e comprei queijo, comprei tudo que tinha da roça, eu comprei e vim para cá para vender. Então na primeira vez que eu cheguei, eu desci na rodoviária meio perdida, em Ipatinga, e tinha um senhor que vendia laranjas lá. Eu cheguei até ele, comecei a conversar com ele, expliquei, contei que estava chegando, queria vender aqueles produtos. Ele me apoiou, falou, você pode deixar suas coisas aqui, essa bicicleta fica parada o dia inteiro, você pode usar.
Então ele me arrumou a bicicleta, eu andei com aquela bicicleta vendendo as coisas, voltava lá e tal. E fiz essa primeira parte, procurei emprego, tentei ir na Uzi Minas, tentei colocar currículo ali naqueles comércios, coloquei, mas ninguém me chamava. Eu voltava para lá, buscava novamente outra remessa para vender, enquanto não acontecia nada. Mas aí um dia esse senhor me aguardou com um panfleto propaganda das inscrições no concurso soldado. Ele me entregou e falou: olha, você está procurando emprego? Eu falei: tô. Então toma esse panfleto, pega a bicicleta, vai lá nesse endereço, ó. Rua Gaivotas 662. É o batalhão. Você faz sua inscrição lá e vai ser soldado. Eu olhei aqui, eu tinha medo de polícia, né? Que lá na roça, o pessoal falava com a gente assim que a polícia vai prender você se der errado. Era disciplinador, né? O pai, se fazer bagunça, eu vou chamar a polícia. Não, eles brincavam, né? A gente tinha medo mesmo de polícia, né? Peguei a bicicleta e fui. Cheguei lá no batalhão, não tinha documento, não tinha nada, me explicaram lá. Eu providenciei e fiz a minha inscrição. Deixei o telefone do Soaildo Quinzinho da ponta da rua lá no Ipanema, que tinha um barzinho, que ninguém tinha telefone naquela época, né? Não existia celular. Deixei o número do telefone do Soaildo Quinzinho, que era o que todo mundo tinha lá na roça, era o dele. E já voltei pra casa, cheguei lá em casa, falei: olha, agora eu vou ser soldado, vou ser polícia. Pessoal, você tá doido? Você não vai ser não, você não tem condição de ser polícia não. Aí a minha avó Penha falou: não, meu filho, isso é muito perigoso, você não vai ser polícia. Eu falei: não, mas eu já fiz inscrição lá, agora eu tenho que fazer. Aí ela fez uma novena, falou: vou fazer uma novena pra você não passar. Você tá doido? Ainda bem que Deus não ouviu a novena. Mas a minha avó Penha, ela era uma pessoa tão humilde que ela assistia as novelas. Naquela época, o meu avô comprou uma televisão branco e preto, pôs uma antena lá no alto do morro. Aí ficava pra direita, pra esquerda. E quando é na casa ainda vai, mas a gente era no alto do morro que a antena ficava, então via lá no alto do morro rodar a antena e de cá ficava gritando, né? Você tá doido? Gritando: ó, mestre, não, tá bom, para aí, não, você passou. Passou, a galera de hoje não sabe o que é isso, não. Aquela igreja, caixotão quadrado. Aí a minha avó assistia, quando acontecia homicídios, crimes na novela. A minha avó orava, desesperava com aquilo. Matou fulano de tal, uma pessoa tão boa. Então era assim, então ela não queria. Mas passou isso, eu vim, ainda continuei trazendo os meus queijos, minhas coisas para vender até a prova. Vim fazer a prova, fiz a prova. Aí depois que eu fiz a prova, eu voltei e falei: agora eu vou aguardar o resultado. Só volto para vender queijo se o resultado for negativo, né? Aí fiquei esperando lá na roça. Um belo dia, o meu tio Geraldo foi a Ipanema, e na volta só aí eu viu ele passando, gritou e falou com ele: ó, fala com seu sobrinho, com o Vitor, que é pra ele deslocar pra Ipatinga, tem que estar lá tantas horas, isso era 7 horas da manhã, e me parece que era no dia seguinte. Meu tio chegou lá desesperado, falou: ó, você precisa ir pra Ipatinga. Eu lembro que eu cheguei no dia ali, cheguei até um pouco atrasado, o pessoal já tava todo em forma, só faltava só eu. Aí o cara fala: desse jeito que você começa, paga. Chegou pagando. E eu cheguei de bermuda, sabe? De chinelo, nem bermuda, noção do que tinha que fazer. Com a mochila nas costas, com uns 2 pares de roupa. Eu queria que você reforçasse isso. Eu achei, poxa, vem cá, você tá lá na roça, lidando com a lida, né? Com a terra, com o plantio, com a simplicidade. Eu acho que naquele ambiente lá, até a malícia da cidade um pouco maior, você não tinha. Né? Você estava lidando com pessoas que era tudo família. Aí você, do nada, vambora. Que coragem é essa? Essa coragem é uma marca que te persegue, que está com você desde esse tempo infantil? É algo seu, da sua constituição? Tipo assim, quando eu quero uma coisa, eu meto a cara e vou lá e vou atrás até conseguir. É meio assim o Vitor? Sim, eu sempre... Meu pai falava que eu era aventureiro, né? Naquela época, eu já tinha... com um fazendeiro que chamava-se Altino Bragança, eu tinha um pedaço de terra lá que eu plantava com ele, particular para mim, sabe? Então eu já era aventureiro lá meu pai dizia que eu era aventureiro. Eu acho que seu pai não conhecia a palavra empreendedor. Ele falava que eu era aventureiro, mas o meu pai,
nos criou, ele e minha mãe é viva ainda. Inclusive estivemos juntos aí recente, fizemos uma festa da família. Dá tempo de ir lá? De vez em quando, mas eles vieram todos para cá e nós fizemos uma confraternização da família recente, esse final de semana passado. Então meu pai criou a gente com muita rigidez e muito carinho ao mesmo tempo. Tanto é que a gente guarda uma saudade, quando a gente encontra os irmãos, a gente lembra, mata a saudade dos irmãos e lembra muito dele, porque ele era rígido, porque ele era muito correto. Ele gostava muito, ele era muito respeitador e passava isso pra gente em relação a todas as pessoas e cobrava da gente trabalho, cobrava da gente na igreja e cobrava da gente também respeito com os irmãos. Eu lembro que eu era um dos mais nervosos lá em casa era mais assim, arrumava mais confusão lá em casa quando era novo, era um pouco nervoso, né? E ele lidava muito com isso. Eu lembro ainda uma ocasião... Você era parecido com ele? Ele era um cara assim, muito sério e não gostava de nada errado, e como eu também não gosto, mas ele... que ele fazia? Ele falava com a gente as regras e falava, olha, se vocês desrespeitarem, vocês vão ser corrigidos. Eu lembro uma época que eu joguei pedra no meu irmão me jogou pedra, chegou nem a acertar. Mas a mãe contou pra ele quando ele chegou, aí ele chamou a gente... Nós dois, né, nós fomos. Ele chegou, segurou nossos braços e falou, olha, vocês jogaram pedra um no outro. Sabe o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou pegar aqui essa varinha fina aqui, eu vou dar 2 varadas em cada um de vocês. Se vocês continuarem fazendo isso, vai passar para 4, para 6, para 8, até vocês aprenderem. Não precisou nunca mais dele repetir a dose. A gente lembrava daquilo e falava, opa, não dá para mexer não arriscar não. O mundo, né, se organiza hoje de uma maneira totalmente diferente. Daquela época lá da sua educação. Você tá com quantos anos, Vitor? 51. Nós somos quase, então. Eu tô com 45, tem uma diferença de 6 anos. E você contando isso aí me trouxe à memória a minha educação também. Meu pai também foi um pai muito rígido, mas também muito amoroso. E eu lembro quando construíram aquela ponte da Olaria, Timirim, Olaria. Sim. Aí a Copasa não colocou aquele cano do lado de fora? Do lado de fora da ponte tem um cano, né? Sim. E o meu sonho era passar naquele cano. Porque os meninos passavam, né? Meu pai falava assim, se eu pegar vocês em cima daquele cano, eu vou tirar vocês lá batendo de um lado no outro. Eu tô com 45 anos. Eu passo naquela ponte da Olaria e falo assim, eu ainda vou passar nesse cano. Mas até hoje, por quê? Porque a gente aprendeu o respeito, né? Você respeitar essa hierarquia, essa autoridade. Sim. Seu pai falou, é regra. Não, mas o meu pai, ele era muito amoroso com a gente. Quando ele ia no Ipanema, ele não voltava sem trazer pelo menos uma bala doce para os filhos. E no Natal, ele comprava um presente para cada um, simples, e escondia. Quando nós acordávamos no dia de Natal, era o dia da procura. A gente procurava até achar. Eu lembro que um dia ele escreveu uma vez um carrinho, falou, para o Vito, esse carrito. E deixou escondido, a gente ia caçando até achar. Então era o pai exemplar, porque a força do exemplo é que arrasta. Sim. Mas ele tinha essa rigidez ao corrigir. Ele não deixava sem corrigir, mas ele não batia com raiva. Ele não fazia, que às vezes a gente vê hoje pais, às vezes, ele conversava, ele avisava antes e ele tinha medida. Ele falava assim, eu vou te dar uma varadinha ou 2 varadinhas. E aquilo ali nunca fez mal para nós. A gente sabe que foi a forma correta para aquela época, né? Hoje tem até uma palmadinha, hoje querem proibir, não pode, né? Então criminalizaram essa questão dessa educação nesse nível para evitar também os abusos de alguns pais. Mas eu posso dizer que o meu pai, sim, ele não cometeu abuso nenhum. Ele fez uma educação saudável, aquela época era usual essa questão também dos pais educarem com a vara fina, né? Inclusive, isso é até bíblico, né? A Bíblia diz, né?
para você que o cipó tossa de novo, tem várias partes nas não Bíblias, se aparta que a vara a vara fina. Então, ou seja, eles eram religiosos e eles entendiam que educar conforme a Bíblia fazia parte de, se o filho precisasse, eles agiriam assim. E era a forma correta, e para nós lá em casa deu certo, porque nenhum de nós desviamos do caminho do bem, de respeito às pessoas, do amor à família e ao trabalho. As duas bases, família e trabalho, e você também saber que não está sozinho aqui no mundo, que nada é por acaso, que tem um ser supremo que está governando esse mundo. Esse mundo não, a gente não vive aqui como vivemos simplesmente como um animal. O ser humano, ele foi escolhido por Deus para ser a sua imagem e semelhança, com o livre-arbítrio para fazer o bem, fazer o mal, para ajudar, para atrapalhar. E depois, aqui na vida mesmo, eu acredito que muitas vezes a pessoa presta conta e paga por que faz. Para toda reação, né, conforme as leis lá do Newton. Para toda reação há uma reação. Então Deus já deixou isso, e isso funciona aqui, e eu acredito também que a nossa vida não termina aqui. Tem algo a mais, né? Tem algo a mais. Dessa infância, dessa criação, desse pai, o que você tem desse pai? O que você identifica no seu caráter hoje que é uma marca que você traz do seu pai? O primeiro dela, né, é respeitar as pessoas. Nas minhas falas, por exemplo, na profissão, eu tento dizer para as pessoas que estão subordinadas a gente, para tratar, eu uso até uma forma que não consigo desmerecer os animais. Eu falo, olha, até um cachorro que te procurar, que te procurar ou que entrar na sua sala, você deve tratar bem. Dizendo que, independente de quem seja, a gente tem que tratar bem. Então, o respeito com as pessoas é uma coisa que eu carrego dele. A questão do trabalho, o meu pai trabalhou cada dia. Eu não conheci o meu pai sem trabalhar um dia na vida dele. Todos os dias, de domingo a domingo ele trabalhava. Até sábado na roça, no domingo tinha as obrigações em casa, uma lenha para rachar, tinha que ir na igreja, tinha que preparar para a semana, e sempre no domingo ele ajeitava as coisas, não ficava à toa nem no domingo. Então, isso do primeiro dia que eu o conheci, porque eu me entendi por gente, até o último dia, quando o meu pai partiu, ele nunca deixou de trabalhar sequer um dia. Então, ele me mostrou que a pessoa deve comer o pão, e ele sempre falava isso, falava, meu filho, o homem deve comer o pão com o suor do seu rosto, não deve ser pesado a ninguém. Então isso ele me ensinou, a não ser pesado a ninguém, a comer o pão com o suor do rosto. A questão da honestidade, né? A gente era daquela linha que não podia levar nada para casa, se levasse apanhava e tinha que devolver. Isso era, se acontecesse era só uma vez, não acontecia de novo. Ele não admitia, ele não admitia desonestidade da nossa parte. Então ele passou isso para nós. Então eu levo dele essa lembrança de ser uma pessoa que busca, né? Ninguém é perfeito, mas a pessoa deve buscar ser correto, ser perfeito, independente dos seus erros, mas ele não pode. Tem erros que não são possíveis de ser admitidos, né? O erro, por exemplo, de subtrair coisas alheias, né? Isso de ser desonesto. Isso, acho que isso é uma obrigação da pessoa, querer trabalhar com aquilo que ele conquistou e não querer usurpar ou ser desonesto com as outras pessoas. Nessas palavras descritas por você, a gente traz o retrato do que a psicanálise vai dizer da nossa formação como sujeito, né? Porque a gente cresce sobre esse olhar do outro e com aquilo que o outro pensa e sonha para nós. Eu brinco sempre com meus pacientes e com os amigos próximos que a gente não tem nem nome próprio. A pessoa fala, meu nome próprio. Qual que é o seu nome próprio? Não, próprio de quem? Quem te deu seu nome? Foi você que escolheu? Não, eu quero que você coloque Vitor. Foi um nome que alguém sonhou. Seu pai olhou para você lá e sonhou algumas coisas para você. Sua mãe olhou e sonhou. Não, esse menino vai... Talvez ela nem imaginou que você chegaria onde você chegou, mas ela sonhou algumas coisas para você e você talvez ultrapassou os sonhos dela. Porque entre o sonho dela tem o seu, né? Aí nasceu esse cara que teve uma vida na polícia aí que eu não sei quantos anos. Você entrou com 92, você tinha... Eu entrei com 18 para 19, né?
19 anos. Jovem, começando a vida. Iniciou o concurso com 18 anos, ele começou e teve o curso todo, então foi para 18 para 19 anos. Já terminei com 19. Mas você disse aí sobre o nome, e aí você me fez lembrar que o meu nome tem história realmente. Havia um padre na Rádio Aparecida, que eles assistiam uma missa em casa, né, com esse padre Vitor. Então colocou o nome em mim, Vitor, e o meu pai tinha vontade que eu fosse padre. Era o sonho, vai ser padre. A minha mãe tinha vontade que eu fosse padre, colocou o padre Vitor. Vamos colocar Vitor, quem sabe ele não se torne um padre, né, aqui da comunidade e tal. E Vicente, porque o meu pai era vicentino, né? Tem o Vicente Paula, que fundou a Sociedade São Vicente de Paula, que está no mundo inteiro, né? E aí ele colocou Vicente por causa dos vicentinos. E eu ia com ele para a conferência, eu me ordenei vicentino com 14 anos de idade, menos de 14 anos de idade. Antes de eu sair da roça, né, eu já me ordenei vicentino lá na comunidade de Cachoeira, e tinha uma conferência, né, lá, e eu fui confrade, ele é confrade com sócios, né, então me ordenei nessa conferência lá, junto com meu pai, e aí por Vicente, né, querer ser vicentino, e uma vez ordenado vicentino, você nunca deixa de ser, dali para o resto da vida, né, você foi ordenado e não tem como desordenar, você foi ordenado vicentino, então a parte de ser vicentino ele conseguiu concluir lá comigo, e eu estava também muito bem nessa parte de envolver com cursos, né, na igreja, ajudar a igreja na época, e saí pra cá e aí mudou tudo, não teve como pensar em ser padre. Aí tem um boi na linha, que é a aliançona no dedo, aí não deu pra ser padre. Como é que é o nome dela? Érica. A Érica. Aí vem a Érica, o sonho do padre vai ficar pra... sabe lá Deus. Justamente vai fazer... Ano que vem faz 20 anos. 20 né, anos de casados. Casado. O Davi já tem 17, o Rafa já tem 11. E tem a Lara, que foi logo quando eu cheguei aqui, eu tive um relacionamento, não chegou a ser casamento, não. Mas aí tem uma Lara que tem 28 anos, já é casada. Que legal, cara. Então é uma família grande. Trabalha na prefeitura, na Câmara, né? Ela é controladora, concursada na Câmara de Timóteo. Olha. Então assim, eu só tenho que dizer que Deus foi misericordioso comigo. E o Vitor pai? Que o olho lacrimejou aí falando da família. Quando eu falo da família, eu emociono porque acho que o maior amor que uma pessoa pode ter na vida, se ele for pensar bem, o maior amor de um ser humano deveria ser com quem o criou. Primeiramente com Deus, e depois com a gente, assim, né, tem a mãe da gente ali também, que incubou a gente ali 9 meses, e você imagina uma pessoa pegar você do zero, te trocar, te limpar, te dar comida na boca, depois pegar na sua mão para você dar os primeiros passos, te vestir durante um longo tempo, enquanto você não tem juízo, e ela tá ali te cuidando de você, juntamente com o pai, mas assim com outras pessoas mais ela. E aí, quando eu falo de família, e quando você tem filhos, quando você casa, você se apaixona com uma pessoa e vê que aquela pessoa tem a ver com você, e você escolhe casar e prova que deu certo, porque 20 anos não são 20 dias, né? Não. E aí vem os filhos, né? Você acompanha desde o início, né? Você inicia junto ali, vem a gravidez, vem o acompanhamento, depois você vê nascer e você vai vendo ali ele crescer e tal. Então assim, esse amor, ele é muito inexplicável. Cada amor é de um jeito. Sim. Poder dizer que você ama de várias formas, né? E uma das formas, a forma de você amar cada um, não dá para você falar exatamente qual que é mais importante, todos são, mas o amor de pai para filho, com a família, que você construiu ali do zero, né? É um negócio que emociona, porque isso é uma dádiva de Deus. Eu acho que ser pai, ser mãe, é você deixar herança. É você deixar herança. E essa herança que você vai deixar, ela tem que ser boa. Você tem que trabalhar para que seja uma boa herança, que ela venha trazer frutos, né? Para frente, você deixar essa herança. Porque as outras coisas, a gente sabe que não valem nada, né? Bens materiais, você pode ter milhões, bilhões em conta, que se você morrer amanhã, isso não vale nada. Então a gente tem que deixar, eu acho que a melhor herança que você vai deixar para nosso povo,
para nossa pátria, né? Eu sou um cara que tem um amor muito grande pela nossa pátria. Eu amo o nosso Brasil, né? Entre outras mil, o Brasil, a pátria amada. Então o Brasil é nossa casa e a gente tem um amor à pátria. E essas pessoas que estão aí, elas vão cuidar dessa pátria, vão cuidar das cidades, vão cuidar de tudo que está. Então é importante os pais procurarem fazer o máximo para deixar pessoas bem formadas, com bons princípios. Hoje eu fico, assim, de certa forma, a gente fica um pouco frustrado ao perceber que sempre vai existir o bem e o mal, sempre vai existir, como eu disse aqui, pessoas se degradando, né? Isso desde a época do Velho Testamento, né? As pessoas viviam em guerra, os povos viviam em guerra, e hoje nós estamos em uma guerra. Não é uma guerra com as mãos armadas o tempo todo, mas uma guerra ideológica. Ideológica que uma parte da nossa população entende de uma forma e outra parte entende de outra. Então hoje eu tenho essa parte dos princípios que eu sinto que é importante, que nós não podemos perder. Os princípios, né, de valorização da família, liberdade de expressão, a liberdade do empreendedorismo, a questão da meritocracia, porque está provado que se você dar o peixe e não ensinar a pescar, você não vai fazer pessoas que vão ser conquistadores, pessoas que vão abrir caminhos, eles vão sempre esperar ganhar o peixe. Então nós vivemos em uma fase que por vários motivos aconteceu, né? Eu fico um pouco frustrado com isso, mas eu sei que nós não podemos deixar de lutar por aquilo que acreditamos. E eu continuarei lutando, ensinando para os meus filhos também, para que nós possamos ter uma sociedade equilibrada, vamos dizer assim. E eu acho que esse é o melhor ensinamento que a gente pode deixar para os filhos, né? Porque eu vi recentemente, eu estava lendo uma matéria do Bill Gates, que ele pegou, de tempo em tempo ele pega as riquezas dele e divide, doa para... Aí os filhos, não, eu tô dando para eles educação, tô dando para eles ensinamento, oportunidade de crescer, e eles vão construir as riquezas deles. Então eu acho que, claro que como pai você quer deixar um conforto, você quer deixar um lugar. Meu pai pensa assim, eu penso assim, todos os pais devem pensar assim. Mas talvez esse seja o grande ensinamento para os seus filhos, que eles possam sonhar, que eles possam correr atrás, estudar, provocar o lugar deles, achar esse lugarzinho deles no mundo. Esse é o pai, Vitor? Sim, eu acredito muito na força do exemplo, né? Quando às vezes a gente tem tantas demandas no trabalho que a gente tem o tempo encurtado, né, de ficar com a família. Ontem a gente foi para um rancho que eu tenho em Cava Grande, ficamos juntos lá ontem. A minha esposa também, ela trabalha de domingo a domingo. E ontem, por ser dia de finados, ela não abriu. Então nós conseguimos ir. Mas ela trabalha de domingo a domingo, eu trabalho muito também. Mas a gente está todo dia em casa com os filhos, né? Coloca eles para a escola, então tem contato diário, mas não é aquele contato maior que seria o ideal, vamos assim dizer. Mas eu acredito muito na força do exemplo. Quando eu vou tomar qualquer atitude, eu tenho que pensar que os meus filhos vão ouvir aquilo, né? Então a força do exemplo, ela arrasta, sabe? Então eu acredito muito na força do exemplo e dos ensinamentos que a gente vai repassando para eles. E quero que eles sejam boas pessoas. A gente sabe que a gente quer deixar, como você disse, todo pai quer deixar para os filhos, mas eu também acredito que o melhor investimento que um pai pode fazer é dar a oportunidade. Assim como meu pai me deu, mesmo sem ter recurso, né, ele poderia ter me segurado para preciso do seu trabalho. A sua mão de obra lá era importante, né? Ele falou, não, meu filho, se você quer ir, você vai. E me deu apoio. Eu só não tinha como me apoiar financeiramente. E isso aí eu sabia disso também. Mas ele me deu apoio, e eu sou o que eu sou hoje, tudo por causa do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu avô, que acolheu todos nós lá, né, nas terras dele, né, com todos os filhos e netos, inclusive. Então é isso, eu acho que eu vou fazer o máximo para deixar para os meus filhos essa situação da pessoa construir, da pessoa buscar, aprender. É o que eu fiz, eu quero deixar para eles também esse legado, deles serem pessoas que
aventureiras, vamos dizer assim, vou voltar na palavra. Buscou lá no pai, né? Ser aventureiras. Eu acho que foi bonito ouvir isso. Eu gostava de falar sobre isso, uma metáfora que eu usava, porque às vezes no consultório eu recebo muitos pais que têm, como você, uma rotina assim. Eu acredito que seu dia começa muito cedo, né? E quando ele termina, ele não termina. Esse telefone já vibrou aqui umas 50 vezes. Né? O volume de trabalho da sua função deve ser uma coisa desgastante. Eu lembro que quando o Bolsonaro entrou na eleição, que ele foi candidato, ele era muito mais jovem. Depois de 4 anos, o homem estava acabado. Você pega o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, quando ele entrou como presidente, ele estava inteirão. O cara saiu depois, o cara não dorme bem. Você não come nos mesmos horários, não come a comida que você é habitual sempre. Então, toda uma rotina que nós não vamos entrar nisso aqui hoje, não. Aí, você fica pouco em casa. E você falou sobre o poder do exemplo, né? Eu acho que a melhor forma de educar uma criança é com o comportamento. Não adianta você falar pro seu filho não fumar e fumar. Não Sim. usa droga e usar. Justamente. Não adianta, não combina uma coisa com a outra. E um outro ponto que eu vejo que é muito importante é a presença. E como ser presente na correria do dia a dia. Seu pai deu um exemplo para você. Você contou aqui que ele vinha na cidade, comprava bala e dava uma balinha. Né? Comprava um brinquedo e escondia. Você vê, você não esqueceu. Tem quantos anos isso? Isso era de 5 anos. Eu lembro de 5 anos para cá, né? Não é? Essa que eu já tenho. Então, aí tinha um pai que, como você, trabalhava muito. Ele saía de casa... A criança estava dormindo e ele voltava, o filho estava dormindo. Ou seja, ele não pegava o filho acordado. Mas todo dia ele chegava, ele ia no quarto e dava um nó na coberta. O filho estava dormindo, ele dava um nó na coberta, dava um beijo e dormia. Ele criou o filho com um nó na coberta. Aí o filho cresceu, não deu trabalho, não foi problemático, não foi revoltado, foi nada. Perguntou ele, mas o seu pai nunca foi presente? Foi. Toda noite ele passava no meu quarto e me dava boa noite. Eu tenho esse costume. De manhã, ou quando eu chego, eu vou lá e beijo os meus filhos, né? Normalmente eles percebem, né? Dormem novamente, mas eu tenho esse costume também. Quando eu saio de madrugada, eu vou, faço mesmo. Quando eu volto, quando eu não pego eles acordados, eu vou no quarto e sempre faço isso. É um costume que eu tô copiando aí desse pai. Só não tô dando nó na coberta. Por nó, quando ele acordasse, meu pai veio aqui. Então, assim, o poder de ser presente, né? E nessa atualidade, com o mundo tão corrido, a gente tá falando, você quanto prefeito, mas tem o advogado, tem as outras profissões, tá tudo assim mesmo. Educar hoje... O pessoal terceirizou tanta educação que tá nas escolas, tá nas creches, os pais mesmo... Estão correndo atrás de dar alguma coisa pro filho, né? Mas que bom que essa marca, né? Olhar para você e ver uma trilha, ver um caráter sendo moldado, construído. E esse caráter te leva pra polícia. Sim. O tipo de polícia que você foi tem a ver com esse menino da lavoura, né? Eu fiquei 29 anos e 3 meses na Polícia Militar. 29 anos? 29 anos e 3 meses. Só que eu não tirei dos meus dias de férias, eu sempre tirava metade, deixava metade na casa. E no estado, né, na Polícia Militar, a cada 5 anos você ganha férias prêmios. Você pode ficar 3 meses? 3 meses. Eu nunca tirei também. Então, quando eu tinha, na época, hoje é 35 anos, na minha época era 30 para se aposentar. Com 26 anos eu fiz a contagem das férias prêmios, fiz a contagem das férias anuais, que era quase 300 dias, né, e tudo conta em dobro. Então, com 26 anos, eu poderia me aposentar. Eu passei a receber um abono de permanência com 26 anos e fiquei até 29 anos e 3 meses. Quando chegou 29 anos e 3 meses que fez a contagem, deu 33. Era como se eu tivesse trabalhado 33 anos. Então, na verdade, considerando, né, a atividade, eu trabalhei por o equivalente a 33 anos, embora tenha saído com 29 anos e 3 meses. Porque as férias prêmios, né, que eu trabalhei durante o serviço que eu teria não trabalhado, elas se somam
Eu saí com 33 anos na minha contagem final, 33 anos de serviço. E você serviu sempre aqui no Vale do Aço? Como é que foi? Servi Patinga, Fabriciano, Timóteo, Marliéria, Belo Horizonte, Contagem, Betim. No início da minha carreira, agora no final de 2012 para cá, eu fiquei todo aqui no Vale do Aço. Então, 2012 até 2023, foi quando eu me aposentei. Eu fiquei todo aqui no Vale do Aço. Fiquei em Timóteo e Coronel Fabriciano. E aí entra como soldado? Na verdade, entra como soldado de segunda classe, né? Enquanto você está em curso, você é soldado de segunda classe. Passa a ser soldado de primeira classe depois de formado. Então, entrei em 94 no curso, formei em maio de 95, soldado de primeira classe, e vim para Timóteo naquela época. E fiquei em Timóteo um bom tempo, até 98. Em 98 eu fui para Belo Horizonte fazer curso de sargento e fiquei lá. Trabalhei lá no 22º Batalhão. Esse batalhão era muito entre as favelas, então eu lidei muito com favela nessa época. Como sargento, fiquei lá uns 3 anos. Depois voltei, fiquei em Marliéria quase 6. De Marliéria vim para Timóteo. Depois fui de novo para o curso de oficial em 2012, voltei. E aí encerrei aqui de 2012 até 2023. Eu fiquei boa parte em Timóteo e depois finalmente, o final da minha carreira foi aqui em Coronel Fabriciano. Me aposentei trabalhando aqui, comandando a Companhia Tático Móvel. O menino que tinha medo de polícia... Tive que perder o medo, né? E cheguei da roça naquela época e fui morar em alojamentos, né? Ali no batalhão. E fui construindo as coisas, não tinha nem roupas direito, nós fomos comprando fiado ali para pagar com o primeiro salário, as roupas do curso, que é toda a gente que paga, sabe? Até hoje, eu não sabia, eu achava que a PM dava, né? Eu entrevistei uma PM e também tive um paciente que era sargento, não, coturno, sabe aquele capzinho do trânsito? Eu acho que é uma fortuna, o material é caro. Eles dão um auxílio, mas não é suficiente. Não é suficiente. Igual ele falar, o coturno que dá pra comprar não é o que você vai ficar o dia inteiro com aquilo no pé, ou as horas lá, não é o... Um coturno de qualidade hoje é acima de R$500, né? Qualquer um aí que se for comprar, acima de R$500. Então, realmente, o auxílio que vem uma vez por ano, normalmente mês de abril, ele não é suficiente, então a gente tem que comprar. E quando chega, como eu cheguei, tudo é comprado mesmo, a gente chega... Aí na hora. Tem que comprar, porque o Estado não mandou ainda, tem o período certo, nem aquele auxílio. Então mas foi bacana a formação na Polícia Militar também, que é uma formação que molda muito a gente, sabe? Aquelas coisas que você acha que é normal fazer, lá você não pode fazer. Sabe, lá é questão de cumprir o horário, você não tem, vou chegar 5 minutos atrasado. Durante o curso, 5 minutos é como se fosse uma hora. Então, ou seja, aquela questão da pontualidade, a questão do respeito, a questão do fardamento, se não estiver muito bem passado lá durante o curso, você é punido, o cabelo. Então são coisas que te moldam ali, a você, te prepara para enfrentar coisas maiores. Quando eu perguntei um dia para uma psicóloga lá da Polícia Militar o porquê disso, que eu queria entender, ela falou, olha, essas pequenas coisas vai te transformar para resolver grandes coisas. Então, isso que você acha que não tem importância nenhuma aqui, não tem mesmo não, aqui não tem. Mas isso está moldando o seu caráter para grandes coisas. Essas pequenas coisas aqui, não pode fazer grandes coisas com vocês aqui para moldar o caráter de vocês, não tem como. Então aqui a gente pega os detalhes para moldar em pequenas coisas para vocês fazerem grandes. Quem não se enquadra, quem não aprende, não fica, né? Muitos ficam no primeiro dia já vão embora, outros nas primeiras semanas, e durante o curso vai saindo aqueles que realmente sentem que não dá para fazer aquilo. Mas eu sempre tive na minha mente durante a formação que eu falo, se as pessoas são capazes, eu também sou. E eu preciso estar aqui. Eu lembro que na entrevista as pessoas falaram, olha, você tem que falar lá que é apaixonado pelo serviço, que não sei o que, senão você vai tomar pau. Era a última fase praticamente do concurso. Eu lembro que eu cheguei para entrevista com uma psicóloga e ela me perguntou o porquê de eu estar ali. E eu pensei rapidamente e falei, não vou responder mentira. Eu falei para ela, olha, eu estou aqui porque eu preciso trabalhar.
Eu admiro a Polícia Militar, mas eu estou aqui porque eu preciso trabalhar. Eu tô novo, eu preciso de conquistar as coisas, eu preciso de conquistar o meu espaço. Então eu estou aqui pelo trabalho, primeiramente. Aí ela me perguntou um monte de coisa e tal. Não me reprovou por isso. Essas pessoas disseram que era falando, eu sempre sonhei, que eu era apaixonado. Eu falei, não adianta eu mentir, né? Eu nem imaginava, então vou falar a verdade. Tava procurando emprego. E aí passei, fui aprovado finalmente, né, nessa entrevista, e foi aprovado. E aí comecei o meu curso lá, eu fui aprendendo e depois passei a morar numa república, saímos do batalhão. Dividiu com pessoas. Dividimos com várias pessoas, aprendemos a conviver com diferenças, né, com pessoas de vários jeitos, com o sistema de cada um, com o regulamento lá da Polícia Militar. E graças a Deus deu tudo certo. Fui soldado, fui cabo. Antes de ir para Belo Horizonte, eu fiz um curso de cabo aqui em Ipatinga em 96 para 97. Fiquei muito pouco como soldado, fui cabo. Fui sargento, depois das promoções sargento, primeiro, segundo, o curso de oficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, saí como major. Hoje, história pequena, hein? Parabéns. Eu conheço pessoas que entraram soldado e saíram soldado. Que não é desmerecendo. Cada um constrói a carreira que quer, né? Hoje houve uma mudança no automaticamente vai hoje com 7 anos, 7 para 8 anos, o soldado vai a cabo, depois com mais 8, falta de 15, 16 anos, ele é convocado para fazer o curso sargento. Então hoje ele consegue a sair numa condição melhor. Mas além da Polícia Militar, quando eu comecei a namorar com a Érica, apareceu a oportunidade do supermercado Santa Maria. E um tio dela, inclusive, que me falou, olha, tem um rapaz ali que está querendo vender no Santa Maria, que era o seu Pascoal, a Madonna Celi. Você não interessa, não? Eu pensei, quem sabe, vamos lá. Fui com ele lá conversar com o seu Pascoal, a Dona Celi. Pascoal falou, olha, eu conheço o seu tio há muitos anos, ele é vendedor aqui, então a gente conhece ele há muitos anos. Se ele garantir, eu vendo para você pagar parcelado. E quanto você tem? Na época eu tinha uma economia da vida toda, né, vamos dizer assim, eu lembro perfeitamente, era 29 mil naquela época. Era dinheiro demais naquela época. Eu sempre guardei, né, eu sempre tive aquela... Você sempre foi um bom administrador da casa. Sempre guardei dinheiro, né, se ganhava pouco, guardava um pouco do pouco, mas sempre guardava. Então eu tinha esses 29 mil. Aí eu falei para ele, eu tenho 29 mil reais. Ele falou assim, pensou para lá, falou, não, você me dá esses 29, eu arrendo para você, você vai trabalhando e pagando. Eu já deu para mim aqui, eu já não estou mais aguentando trabalhar com isso, preciso realmente passar. Então fechei negócio com ele e a Érica, ainda minha namorada, foi para lá. Eu lembro que eu falei, Vitor, mas eu vou gerenciar isso aqui. Eu falei, não, vocês inicia, se não der conta a gente contrata alguém. E ela entrou, foi gerenciando, já está com 20 anos que ela está lá gerenciando. Então aquele Santa Maria ali é de vocês? A gente arrendou ali, na época era 3 salários o valor do arrendamento com porteira fechada. Tanto o imóvel quanto o espaço, né? Quanto o local. E com 6 meses que eu estava lá, menos até um pouco, eu fiz um consórcio no Banco do Brasil de imóveis. A minha intenção era comprar o próprio local para sair do aluguel. Aí com 6 meses eu fui sorteado. Aí eu chamei o seu Pascoal e falei, eu quero comprar. Aí eu falei assim, pô, eu trabalhei aqui tantos anos e não consegui, eu sei que isso aqui não dá dinheiro, como é que você já está querendo me comprar com 6 meses, me devendo e pagando aluguel? Eu falei assim, não, se eu não me vender, eu vou comprar em outro local e vou mudar daqui. Aí ele pensou, falou, deixa eu conversar com a Celi. Com 1 semana, mais ou menos, 2, ele voltou, falou, mas você vai comprar mesmo? Eu falei, vou, já até olhei no terreno do lado ali, ó. Aí ele anulou, falou assim, olha, eu vendo tudo, com a casa, naquela época, né, com a casa, com tudo aqui, porteira fechada para você, tem uma casa boa em cima, vendo por 200 mil reais. E o consórcio meu era justamente 200 mil reais. E rapaz, aquilo ali eu fiquei muito feliz, falei, não, então é meu imóvel, pode mexer com a documentação. Porque o financiamento de imóveis, o dinheiro só ia direto para quem você estava comprando. Você não pegava a carta, não tinha como pegar nesse dinheiro, não.
Aí ele tinha comprado a Cesita, não tinha feito documento, a Cesita que pagava imposto da casa, e ele começou a mexer com aquilo para fazer documento, demorou 1 ano. Que isso? 1 ano, ele voltou para mim e falou, o documento tá no jeito. Os 200 mil tinha ido para 240. Aí ele chegou para mim e falou comigo, você podia me dar mais um pouco, demorou demais, eu ainda dei mais 10 mil. Aí ele sacou o dinheiro e ainda me devolveu. Então eu acertei, e aí passei a... Ainda fez um fluxo de caixa. E aí, não, eu morava em um cômodo, sabe? Eu e minha esposa morava num cômodo só, e né, a gente não tinha como pagar um aluguel melhor, a gente morava num cômodo. Aí a gente tinha a casa em cima, nós demos uma reformada nela, onde nós moramos até hoje em cima, saímos do aluguel, passamos a morar com conforto. Então assim, foi uma jogada que foi de Deus. Então desse meu tio ter levado esse foi um mensageiro, e o senhor Pascoal confiou totalmente e deu tudo certo. Eu lembro que logo depois ele me ofereceu a loja do Anamora, que era um Prolar no Anamora, era arrendado, e o Prolar estava entregando lá, hoje é o supermercado central lá. Ele me ofereceu, eu falei, não, do mesmo jeito que eu te vendi essa aqui, eu vendo a outra lá. Eu falei, não, para minha esposa falou que não dá conta, não tem jeito. Mas aí a gente adquiriu no Anamora, coloquei um primo tomar conta lá, e hoje, né, não é da gente, é do Edmar, o meu primo, ele estava nos Estados Unidos na época, e eu comprei o imóvel, falei, esse imóvel aqui, isso aqui é para você. Aí ele, no início não queria, estava lá nos Estados Unidos, mas depois ele acabou ficando com esse imóvel, foi pagando, e hoje ele está lá também como eu, com a família dele, construiu em cima lá uns 3, 4 apartamentos. É aquele da avenida lá em cima? Aquele da avenida. Muito bom, aquele ali, comprei um queijo lá esses dias. Então, eu comprei aquele mercado ali, na sequência, sabe? Da mesma forma, sem ter dinheiro, e passei para esse primo meu, que eu tinha ajudado ele para os Estados Unidos, eu tinha um Corsa na época, eu levei o Corsa e entreguei para os coiotes lá em Conselheiro Pena, para ele ir embora. Então ele é um primo que é o irmão, é o Edmar. Então compramos desse supermercado, eu avalizei para ele, falei, não, você vai pagar do jeito que eu paguei aqui, você vai pagar lá. E deu tudo certo. E depois a gente tem uma loja aqui em Fabriciano também, né, no Manuel Maier, na Avenida Corcovado. É tudo no ramo do mercado. Supermercado Santa Maria também. Você costumou trabalhar sem dinheiro no caixa, né? Aprendi a jogar com dinheiro dos outros. É desafiador. E aí você, além de prefeito, também tem mercado. Então você gosta mesmo de trabalhar, seu nome é esse, né? Gosto. Eu entrei num grupo aqui, nós temos um loteamento aqui em Fabriciano, aqui no Belvedere, ali no Baratinho. Nós somos 4 sócios, eu participei de um loteamento ali, já entregamos, hoje só tem 3 lotes ali, de resto ali no Belvedere. E participo de grupos de loteamentos, eu abro o leque aí para esse ramo. Isso é legal, também. sabe? Porque a gente acha que a sua profissão é política, e não é político, né? Você está prefeito, mas você tem outros ofícios aí que você carregou ao longo dessa vida aí. Sim, na verdade, político foi foi acidental, vamos dizer assim. Eu não planejava ser político, gosto da política, sei da importância da política, sei da importância do cidadão se posicionar, sempre ajudei, na medida do possível, os prefeitos aqui da região eleitos, eu ajudava com alguma coisa na campanha, para ajudá-los na época de campanha, sempre gostei da política, mas eu mesmo entrar na política, eu não tenho não era a minha nenhuma pretensão. Aconteceu, e eu passei assim, inclusive no final da carreira, quando fui convidado, e a própria Polícia Militar, ela não apoia muito que os militares entrem para a política, então no finalzinho da carreira tive alguns transtornos, né? A Polícia Militar também não gostaria que eu entrasse para a política, e eu tive que enfrentar também esse desafio da minha corporação. Tanto é que no dia que eu encerrei aqui no Fabriciano, a minha tropa toda organizada para me levar em casa, e a minha esposa preparou um coquetel, busquei menino Tiradentes, tudo certinho. O comandante da época da região, ele ligou para o quartel e falou, olha, faça homenagens para ele, mas não deixe eu levar ele em casa. Porque alguém falou para ele que eu iria fazer capital político lá na chegada em casa, e por isso eu não pude, como todos os militares são levados em casa, eu fui um dos únicos, que era um sonho que eu tinha, preparei para isso, por causa da política,
eles entenderam que não poderia deixar e não deixaram, né? A Polícia Militar entendeu assim, através do comandante da região na época, o Coronel Lemos Dias, que não era viável me levar em casa. E eu voltei para casa sozinho, com todos os amigos lá da minha época de turma, alguns já reformados, aposentados, né? E a minha família esperando com um coquetel, meu menino, então o Rafa, então, queria ver eu chegando na viatura. Então, assim, até esse tipo de coisa, né? No finalzinho da carreira eu tive esse transtorno, por exemplo, que eu não vou falar que eu guardo com mágoa, mas é uma coisa da Polícia Militar. Ela não gosta que a Polícia Militar tenha relação com questão de partidarismo, de política, que é uma coisa também que não é cabível também. A Polícia Militar não pode misturar as coisas. Ela é para todos, né? Não é para um grupo. Então, eu acho que a ética da... Mas assim, no meu entendimento, né, esse último dia era um direito e eu não era candidato a nada ainda. E eu achei assim, um excesso de zelo que me tirou um momento, sabe? E isso eu guardo assim, uma frustração por não ter tido essa... Hoje não é vontade de falar com o comandante, prepara a tropa e vamos levar em casa ali. Mas o comandante até depois falou, Vitor, foi na época que eu fui assumir, né, o comandante que é muito amigo meu, eu brinquei com ele, falei, se você quiser eu vou arrumar a tropa para te levar lá como prefeito agora, no dia da posse, extremas, aí eu também preferia a não misturar as coisas. Eu acho que essa pode ser uma marca, uma marca de falta desse tempo, desses 33 anos, porque somados os anos trabalhados. O que você traz dessa vida da corporação? O que fica para você dela? Eu tenho que dizer para você que o que eu sou hoje, grande parte eu devo à instituição. A instituição Polícia Militar, vou te falar que ela me deu tudo que eu tenho, não, mas ela é importante na minha vida. Ser militar não é uma vocação. A pessoa entra ali, por mais que ele não, no primeiro momento ele possa até, assim como eu entrei, procurando emprego, mas não tem como você continuar por muitos anos ali se você não vestir a camisa, não vestir a farda, né? A gente tem até lá na academia, transcrito lá, que ela fala que a farda é uma segunda pele, você não consegue despir dela facilmente. A farda, ela impregna em você, como você se torna o policial, você deixa de ser às vezes as pessoas te tratam no bairro, ali mora um policial, às vezes você perde até o nome e passa a ser o policial, então não tem como. Eu quero pincelar isso aí, que eu tinha isso em mente para falar com você, porque eu acho que nessa sua jornada, você sai lá de lavrador, vem, como é que seu pai fala? Entusiasmado, não é? Aventureiro. Aí se arrisca, porque foi uma aventura mesmo. Você tinha um contexto familiar e você falou, vou romper. Aí é aventureiro, aí entra pra polícia. Aí o Vitor morre. Nasce o capitão. E quem te leva pra política? Querendo ou não, o capitão foi. Sim. Eu conheci você na política, confesso. Que eu tinha retornado de Goiânia, morei 20 anos em Goiânia. Sim. Mas sou daqui. O capitão. Aí tava aquela onda de capitão, né? De capitão, porque o Bolsonaro, aí tem os Lula, o Bolsonaro, aquela confusão toda. E eu percebo esse homem, a minha visão, tá? Que eu tô compartilhando com você. Esse cara forte, esse cara firme. Eu acho que não foi só eu, né? Porque teve uma parcela grande da população que identificou com isso e te colocou aí. Sim. Nesse lugar. Como sustentar o Vitor, o homem Vitor, quando esse universo de posição aparece? Porque você tá lá. Eu tenho certeza que quando você entra no seu gabinete, você fica, poxa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou atender as meninas lá da assistência? Como é que eu vou fazer com isso lá no... Volta o empreendedor que não tinha dinheiro para fazer chover no molhado ali, o coração fica como? Como é que você fica o homem diante de tudo isso? Como é que é para pegar a caneta, não como prefeito, mas como Vitor? Porque quem assina ali é o garoto da lavoura, é o cara que vendia o alface para trocar no arroz, que a família vendia o arroz para comprar o feijão, não era assim? Sim. A gente chamava de escambo, muito antigamente, né? Quando a gente trocava. Aí... Mas lá ocorre ainda, para você ter uma ideia, lá, agora não tanto, mas na época era muito comum.
Você colhia mais arroz, outro colhia mais feijão. Você trocava. Aí a gente era o jogo de compadre, né? Que a gente chamava lá. Quem tinha, se você tinha, todo mundo tinha. A gente, se acabasse o arroz na sua casa, você ia lá a gente guardava em caixotes, né? O arroz, em palha. Limpava só quando... Se não estraga. Você guardava em palha, limpava ali uma quantidade. Tá vendo, Cláudio? Compra em palha. Que o Cláudio compra em saco e fica pondo em litro de garrafa de 2 litros. A gente tinha um caixotão lá, que a gente guardava o arroz ali, aquilo ali podia ficar anos e anos. Não estragava? Com palha não estraga. Olha. E a gente limpava, levava na máquina próxima lá, sempre pegava o animal, punha ali uma quantidade, levava periodicamente. A mesma coisa era com milho para fazer o fubá. Então a gente não faltava para ninguém ali. Sempre se você não tinha, alguém tinha. E você pegava emprestado para pagar quando colhesse ou fazia a troca. Mas sempre estava por isso que essa arte de negociar tá no sangue, né? Começa lá na infância. Então esse homem que tá ali na prefeitura, esse é o Vitor. Mas o que você perguntou aí sobre essa questão, hoje nós trabalhamos com Timóteo. Em 2023, o Tribunal de Contas do Estado notificou Timóteo que estava gastando acima de 95% das receitas com despesas correntes. Então, de 23 para cá, a gente imagina que uma série de posturas deveriam ter vindo sendo tomadas para que a gente caísse esse número. Quando foi agosto de 2024, novamente foi feita a notificação que estava gastando acima de 95% com as... A lei fala em quantos por cento? Da arrecadação? Quando chega em 95, eles notificam. É o teto que eles notificam a partir de 95. Então eu já entrei na prefeitura com uma situação difícil e nós hoje estamos, se eu não me engano, em 93%, mas para se reduzir 1% é um esforço muito grande. E nós estamos puxando abaixo de 95% por causa dessas notificações. Então, a gente fica limitado a crescer quando o município chega. Eu não estou falando que é só Timóteo que está assim, não. Tem vários municípios nessa situação, sabe, de dificuldade financeira. Mas mesmo assim, nós hoje nós vamos não entrar nesse assunto, né? Acabou que sem querer que eu estou entrando devido à pergunta. Mas o que a gente sente enquanto está ali é a necessidade de empreender a cidade, de vender a cidade. Baseado nisso, nós estamos com o secretário de desenvolvimento, viajando, buscando empresários, fazendo network com empresários, mostrando o que o Timóteo tem. Nós estamos trabalhando agora com a comunicação, vídeo institucional, para mostrar Timóteo, mostrar o seu povo, a sua gente, os seus valores, o que tem de bom, o que você pode encontrar em Timóteo. Nós queremos vender Timóteo para que as pessoas possam investir em Timóteo, possa expandir em Timóteo. A única forma de sair desse buraco é aumentar as receitas, porque as despesas elas são mais difíceis. Por exemplo, a maior peso das nossas receitas é com o pessoal. Uma vez efetivado, a pessoa fica ali enquanto estiver vida, enquanto estiver e trabalhando. As progressões pesam muito, e as progressões, ou seja, então é uma situação que não há uma alternativa melhor a não ser buscar novas receitas, segurando as despesas. Eu gostei disso, sabe? A gente não ia falar disso, mas eu vou fazer um paralelo, porque eu gosto muito de política, viu, Vitor? Ainda bem que você não pensa, o seu secretário lá de finanças, como é que é o nome da secretaria lá? Secretaria Sidney. Que a gente eleva com mais impostos, né? A gente tem que gerar mais investimento. Gerar mais receita. Tem políticas aí que são assim, né? Para gerar mais, vamos pôr mais imposto. A gente já tá cheio até na tampa, né? Tem que gerar mais oportunidades. Oportunidades. É uma visão muito bonita sua de desenvolvimento. Impostos eu quero reduzir. Isso está muito provado. Isso foi já experimentado. Quando você aumenta impostos, você reduz receita. É inverso. Você pesa quem produz, né? Quem gera, né? Tira as pessoas elas têm expectativas. Quando você aumenta impostos, você rebaixa as expectativas das pessoas. Aí elas param no que está, ou desistem, ou não continuam investindo, ou mudam para outro local. Que tem menos carga tributária. É verdade. Eu acho que
que esse Vitor aí eu não conhecia, não. Né? Eu acho que boa parte da nossa audiência não conhecia. Né? Até mesmo porque o capitão amedronta, né? Não é só você que tem medo de polícia, não. Tem muita gente que tem medo de polícia. Então, e legal que atrás do sargento, do capitão, do tenente, do soldado, do cabo, tem um homem. Tem um pai, tem um marido, né? Tem um filho. Eu toda a vida, como eu te falei, com 14 anos eu fui ordenado vicentino. E você tem que fazer obras de caridade por isso. Vicentino é para isso. Então, naquela época a gente tinha o seu Joaquim, Fifi, que a gente levava toda semana para ele. Eu era escalado, ia de animal para levar aquela distante, para levar para ele os produtos, porque a mulher dele era camada. Então, a conferência nossa era uma das famílias que nós assistimos lá. Isso sempre andou comigo. Eu nunca divulguei, nunca fiz, nem farei aqui agora. Mas eu sempre fiz isso. Teve um fato, isso bem antes da gente entrar para a política. Eu não vou falar não, mas eu vou te mencionar para você ver a importância, né? Da gente doar um pouco daquilo para as pessoas quando você pode, né? Obviamente. Eu estava numa mesa com alguns amigos, recebi uma ligação de uma mãe. Ela falou: olha, consegui seu telefone, você não me conhece. Eu tenho 2 filhos. Eles têm uma doença degenerativa. Eles estão assim, tinha pouca expectativa de vida, mas já estão com 13 anos. E precisa de uma cama muito especial para eles continuar o finalzinho da vida deles. E aí eu tava com meus amigos assim, todos com condições financeiras até melhores do que a minha. Eu falei: vamos doar as camas? Eles: vamos aí. Aí eu falei com a mãe: olha, a senhora acaba de ganhar essas camas. Mas acontece que logo que passou, os amigos continuaram, não entraram. E eu falei com ela assim: faz o orçamento dessas camas aí e me manda. Ela fez o orçamento pra lá, pra cá. Era mais de 10 mil cada uma. Aí eu lembro que eu peguei minha família, meus meninos, fiz questão de levar todos eles. Eu levei a minha mulher e fomos com o dinheiro, com os 20 mil. Batemos na porta da casa dela, procuramos, chamamos ela, visitamos lá. E depois no finalzinho eu falei: olha, nem falei com meus amigos, não tinha. Eu falei: tá aqui aquele valor. E ela comprou as camas e os meninos ainda estão com as camas, inclusive eu venho acompanhando, sabe, questão de saúde deles. Então eu falo assim, a gente deve também, eu acho que eu ensino para meus filhos isso também, eu acho que você tem que ser solidário. Eu acredito muito que é a questão do ganha-ganha. Você ajuda para você ser ajudado. E você ajudar quem não precisa não é o X da questão. O X da questão é você encontrar quem realmente, como dizia lá na roça, está na tábua da beirada, num aperto e não tem a quem recorrer. Aí você chega ali e ajuda. Sem querer saber de nada da vida da pessoa, sem querer saber se... É simplesmente ajudar. Essa acho que o sentido disso é você ajudar. As pessoas que você ajuda, elas são gratas a você, e quem tem que te retribuir é Deus. Então eu sempre tive isso comigo, e eu não ajudo quem fica pedindo na porta, não. Eu analiso, né? Eu gosto de encontrar a pessoa para ser ajudada. Eu gosto de saber que a pessoa precisa e para ajudar. A gente lá na época da conferência fazia uma sindicância antes de iniciar, né? Com a vizinhança, para saber se a pessoa realmente precisava. E eu continuo com isso. Eu acho que tem que ajudar quem realmente precisa. Eu não sabia que você era vicentino, não, tá vendo? Que legal. Hoje eu tô descobrindo muitas coisas aqui. Eu acho que todo mundo vai descobrir. Espero que as pessoas consigam ver esse Vitor aí que era a minha ideia trazer, né? Lá na sua infância tinha apelido? Sua mãe te chamava como? Não, a minha mãe sempre me chamou pelo nome mesmo, né? Vitor, o pai, Vitinho, nada? O pai, quando eu tava bravo, ele fala: Vitoro! Vitoro. Você tava eu tava bravo, eu já sabia. Opa, ele puxou o nome para mais um pouquinho e o homem tá bravo. Aqui, então vamos fazer um negócio aqui. O que você diria pro Vitoro? Rapaz, para ficar atento e ouvir, né, essas situações quando você estiver
consegui perceber, né? Hoje eu não tenho meu pai para me gritar, mas eu tenho que ter uma voz dele como se fosse oculta me gritando quando eu estiver que dar uma freada em alguma coisa ali. Quando você tá querendo passar, às vezes, de algum limite, ceder alguma coisa. Porque isso é humano, né? Respirar fundo e realinhar, né? Às vezes a gente tem momentos que a gente... eu sempre falo, né? Se eu jogar uma palavra mal falada para você, te xingar, te menosprezar, isso não vai fazer mal nenhum para sua vida. Se você souber receber, falar assim, isso não tem poder nenhum para minha vida. Mas a gente sabe que o ser humano não é assim. Então, quando você atinge uma pessoa, é como se fosse uma flecha, você não consegue pegar de volta. Então, eu sou muito daqueles de pensar para não falar palavras mal faladas, para não magoar as pessoas. Eu evito muito isso. Não, se você pode perguntar a minha esposa, meus filhos, nunca me viram xingar um palavrão dentro de casa. Não admito. E eu não reclamar. Pode estar na situação que for momentânea ali, que eu reclamar, eu não reclamo, cara. Eu acho que isso é uma coisa que eu levo pra mim. Eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar. Então, quando acontece alguma situação assim que talvez não tenha sido tão da forma que eu queria, que o ideal não, que as pessoas normalmente tendem a reclamar, eu seguro e falo, não, eu não vou reclamar, eu tenho a agradecer. Então, eu não sou reclamão. Eu não gosto de palavras negativas e palavrões dentro de casa. Porque aquilo reverbera, eu acredito muito nisso, na força das palavras, na força do exemplo. Eu acredito muito em você moldar a você, acreditando que qualquer que seja a situação, não reclame, busque uma solução. Tem tudo a ver com o que você falou tudo aqui hoje, né? Essa fala sua aí, talvez você nem planejou, porque saiu naturalmente aí de você. Sim. Mas você falou isso ao longo desse episódio inteirinho, né? Quando você vem pra cidade, quando você cava onde não tem. Tem um livro que eu li, que é O Arte da Guerra, não sei se você já leu. Sim, Sun Tzu. Ele fala que o general na frente de batalha luta para abrir brecha nos padrões existentes. Esse é o... Tá tudo fechado. Eu gosto de ler, né? Eu agora tô com uns 3 livros lá, tô fazendo a leitura de 3 livros. Eu gosto de ler esse livro do Sun Tzu, Arte da Guerra. Gosto de ler livros também, agora comecei a ler livros na arte da persuasão, convencimento. Na política isso é importante, sabe? Uhum. Tem vários livros nessa área aí que eu estou hoje ler lendo, é a arte de fazer amigo e influenciar pessoas. Uhum. É um livro gostoso de ler e é bom também. Sim. E teve um que eu li, e esse é uma dica. Se você quiser, você pega. John Maxwell, é sobre liderança. Eu li toda a coleção, são 20 livros. E um dos livros ele fala assim: a liderança é um lugar muito solitário. Leve alguém com você. Eu sempre falo com os gerentes, com os nossos secretários lá, subsecretários, gente, vocês têm que aprender a delegar, a deixar que as pessoas façam. Não travar as pessoas de fazer, acompanhá-las, incentivá-las, mostrar o caminho, mas não travar. Porque senão a pessoa acha, é muito fácil, pessoal, não vou fazer não quer que eu faça. Então, ou seja, a gente precisa trabalhar com pessoas que sejam proativas, sabe? Uhum. Que sejam resolutivas. E na questão pública, né? Nós temos a burocracia, ela já é prevista já está tudo amarrado, públicos, ela já vem amarrado por uma série de coisas, né? Para evitar um pouco o que os seres humanos aí, sabe como que é? Façam uma série de coisas sem esse travamento, porque esse travamento é justamente para ele passar por essas fases. Então, já é burocrático. Se você não tiver pessoas resolutivas, a administração fica travada. Fica. Aí não anda. Não anda. Vitor, eu acho que a gente acabou entrando um pouquinho, era inevitável, né? E é bom também, que reforça um pouco do seu trabalho, né? Aquilo que você está fazendo, demonstra o seu jeito de tocar o negócio, demonstra a forma como você lida com o humano lá. Gostei de ouvir sua maneira de liderar, de delegar. Tem nada a ver com militarismo, não, hein? Tem a minha visão de fora, né? Sim. Mas hoje a Polícia Militar, ela tem aulas de chefia e liderança, ela investe muito nisso. Hoje tem essa... Tem. Hoje, pra você ter uma ideia, né, já exige o curso superior para soldado. Para oficial tem que ter curso de direito.
Então, já entra um pessoal mais informado, estruturado, preparado. A própria polícia buscou no Japão e outros países, né, intercâmbio, e trouxe muito por esse lado agora do envolvimento comunitário, que antes não tinha, da proximidade, né, o policial como parte realmente da sociedade, não só como o policial, mas um cidadão também. Então isso hoje a Polícia Militar tenta repassar isso, e a gente tem em todos os cursos aula de chefia e liderança, e a gente trata que na Polícia Militar em alguns momentos exige comando, mas a gente tem que ser um líder. Hoje o policial militar que não é líder, a tropa dele não produz bem. Quando você tem um policial militar que ele é líder, exerce a liderança, e o comando é necessário na Polícia Militar, porque tem coisas que você tem que... Você não dá para esperar a boa vontade da pessoa, porque está envolvida ali vidas de pessoas, situações, né? Que você tem que dar aquela ordem para ela ser executada daquela forma. Então aí ela não cabe às vezes discutir. Se você pegar uma equipe e falar, olha, vocês vão, aconteceu um homicídio agora, lá no lugar tal, e vocês vão imediatamente para lá. Não dá pra pessoa falar assim, eu vou depois. Não tem jeito. Entendi. Tá acontecendo uma troca de tiros, uma situação Deixa ali de Lá emergência. que eu vou. Você fala assim, não, amanhã eu vou lá. Não dá pra ser assim. Então a Polícia Militar não tem como sair dessa questão regulamentar. Que ordem, a gente tem até um jargão, ordem não discute, se cumpre. Mas esse tipo de ordem. Hoje, a Polícia Militar, ela discute com os comandados, assim, ações diversas, forma de empregar o policiamento, colhe as opiniões. Constrói a segurança. Hoje constrói, junto, né? Permanece essas questões que eu te falei. É como, por exemplo, se acontecesse uma guerra aqui, vamos convocar a turma para a guerra. Aí você fala assim, não, eu não vou. Não tem essa. E eu acho que isso a gente tá dentro de casa, né? Sei lá, como pai, tem coisa que é negociável. O filho tem que fazer. Se não, vira baderna. Justamente. Mas hoje... eu posso defender aqui de cadeira que a instituição Polícia Militar, eu acredito que não só de Minas, ela está adaptando e está com o seu efetivo muito mais bem preparado, mais bem estudado, e vamos dizer assim, é uma outra polícia hoje do que nós tínhamos algumas décadas atrás. Que bom, porque tudo cresce, né? E a gente vê uma instituição tão antiga e passando pelos seus processos evolutivos também. Eu fico muito feliz. E eu ficaria aqui a manhã toda, você é bom de papo, mas que pena que sua agenda é grande. Adoraria ser amigo de caminhar junto. Rapaz, você tá brincando, já são 10 horas. Voou. Eu imaginei que era umas 9 e pouco. Foi gostoso, papo bom, voa, né? Eu vou fechar esse episódio e, assim, eu vou te fazer uma pergunta provocativa. Se você quiser responder, você responde. Como a gente não combinou nada, como não estava combinado, mas eu tenho essa curiosidade e a minha audiência eu acho que tem também. Todo mundo deixa a sua marca. Você tem uma marca como pai, você tem uma marca como filho. Seu pai tem. Você falou tão bem dele aqui. Queria ter conhecido seu pai. Que pena que eu não tive esse privilégio. Eu quero saber do Vitor qual é a marca do seu governo. Quando você falar assim, eu espero que você tenha outro. Não estou falando que vai ser só esse, não. Mas nesse, quando chegar lá no finalzinho, se você fizer, essa aqui, eu vou falar assim, eu fiz. Olha, eu posso te dizer que Deus abençoou o Timóteo, apesar dessas dificuldades todas que eu te falei. Nós estamos hoje com 50 milhões de obras em andamento. Nós temos hoje o BS no Alphaville, já começada, creche no Alphaville, assinei a ordem recentemente, vai ser uma grande creche no Alphaville. O BS no bairro São Cristóvão já está saindo do chão, assinei a ordem civil, já está saindo do chão. Capzi para atender os nossos, isso é fantástico, público infantil, cara. Nossa, já está em obras. Nós entregamos já uma creche, vamos entregar mais uma, tá finalizando, além dessa que está mais adiantada para entregar. Nós entregamos asfalto na rua Parque do Rio Doce e as ruas adjacentes, que é um local onde as pessoas ocuparam. Nós legalizamos, infraestruturamos, colocamos o Copasa, está quase no ponto de desligar um relógio geral que tínhamos da Copasa lá. Iluminamos o local, iluminei todas as escadarias, estou planejando quadras naquela região, nas escolas que ainda não tem, reformar a quadra do asfalto naquela região. Nas outras regiões também nós estamos com drenagem,
quero deixar a marca de entregar casas populares. Já iniciei 64, tenho mais 400 sendo aprovadas, já está em fase final. Olha, você vê, eu não sabia dessa informação. Você já iniciou 60 casas? 64 casas. 60 casas. Então, está iniciado e eu creio que vamos entregar daqui um ano e pouco. Então, ou seja, tenho mais 400 aí em fase final de aprovação. Aprovou, vai iniciar as obras também. Então, marca que tinha muitos anos que isso não acontecia na cidade de Timóteo. Eu acho que a última foi Recanto Verde, não foi? Foi, isso tem. Meu pai é do Recanto Verde, tem 30 anos, eu acho. Então, eu estou retornando com esse projeto. Foi um dos primeiros atos de governo. Então, vou deixar essa marca de melhorar o ordenamento da cidade de Timóteo. Nosso plano diretor, eu estou trabalhando, fazendo que seja cumprida a função social das propriedades. Já estou fazendo contato com donos de propriedades para que eles façam a função social, senão eu farei via decreto. Vou desapropriar e fazer, então estou pressionando isso. Vou fazer a mobilidade urbana, deixar a marca da mobilidade urbana em Timóteo. Vocês estão ouvindo, né? Vou deixar. Pra você Olha, ter uma ideia, isso para mim seria um grande marco do seu governo. Para você ter uma ideia, na sexta-feira eu estive reunido com o presidente da APERAM, o Rodrigo, novo presidente da APERAM. E já definimos ali a faixa de 20 metros ao lado da rua Dr. Tadeu Damasio, ali no Primavera. Aquele trecho nosso, que é o principal gargalo de trânsito, nós ganhamos 20 metros para dentro do alambrado. Ali no Santa Maria, você está falando? Não, no Santa Maria, para a gente fazer a duplicação. Eu me sinto na capital ali, 6 horas. Ali nós vamos fazer a duplicação, fazer uma outra avenida, você vai dobrar a capacidade do trânsito ali, ou seja, jogando para dentro daquele alambrado da APERAM. Isso foi acertado. Vai melhorar demais. Foi acertado, inclusive na sexta-feira, a última reunião que eu tive lá na APERAM, com o presidente e diretores, né? Tava Humberto, o Coronel Luiz Magalhães e outros. A gente definiu agora finalizar, já ficar pronto para a gente poder fazer aquela obra. É uma obra mais cara, mas nós vamos jogar os recursos para fazer aquela obra ali. Nós temos ligações bairro a bairro já projetadas do Cachoeira do Vale ao Bromélias, menos de 1 quilômetro. Vai outro acesso sem ser esse via... Passando pela serra, virando. Agora, porque lá nós somos... é um lado pro outro, né? É como se fosse mão, né? A gente entre os dedos. Nós também, aí a gente vai fazer as ligações. Bairro a bairro. Do Anamura ao Santa Cecília, 1,6 km. Do Primavera ao Limoeiro Velho, passando por dentro. Você reduz pela metade o trajeto. Então, assim, esses são uma marca que a gente quer deixar da mobilidade urbana. Vamos buscar para fazermos isso. Na saúde, estamos trabalhando já a concessão onerosa do hospital para um investimento de 60 milhões nos próximos anos para melhorar a qualidade da saúde ali. Está em andamento esse processo. A gente quer fazer esse processo. Tem também o desejo, estou trabalhando para transformar realmente nosso Cefet numa universidade, numa faculdade. Já tenho conversas adiantadas com Ouro Preto, com a Universidade Federal do Ouro Preto. Quero ver se eu consigo trazer uma faculdade municipal gratuita, presencial, pelo menos 3 dias na semana. Também tenho uma conversa adiantada nisso. São coisas que a gente não sabe se vai concretizar. Que não depende só da sua vontade. Mas são coisas que eu, dentro dessa questão de empreendedorismo, eu estou buscando. Estou já reuni com o BNDES, com o MEI-DMG, com o Investe Minas, com o Banco BRICS, que esteve comigo aqui. Vou estar com eles lá no Rio de Janeiro, mês que vem. Vou reunir essa semana em Brasília com um fundo francês, que é um fundo que escolhe locais para fazer investimentos, praticamente quase sem juros, para que o município possa pagar dentro das suas condições. Se der certo também, a gente buscar recursos, porque sem recursos a gente não consegue trabalhar. Então eu estou trabalhando nessa luta para buscar recursos, para poder transformar. Eu acredito muito que Deus vai nos guiar, nos dar sabedorias e também vai tocar no coração de quem pode para ajudar Timóteo. E Timóteo assim, quer deixar uma marca de mudança de patamar em todas as áreas. Assim, é difícil resumir tudo isso aí numa palavra, né? Mas poderia ser progresso. Evolução, progresso. E uma das coisas principais que Timóteo tem que fazer
Quando lá atrás votaram reformaram o nosso Código Tributário, ao invés de melhorar, pioraram ele. Por quê? Nós saímos de um imposto mais baixo para 5%. Santana do Paraíso, de Patinga, Coronel Fabriciano, Caratinga e outras cidades permaneceram com o imposto mais baixo. Naquele primeiro momento, houve um boom nos impostos de Timóteo. Com esse boom, o que eles fizeram? Fez um boom com as despesas também. Pagava 105 milhões de folha de pagamento, foi para quase 200. E a receita nossa também dobrou, porque você passa de 3% para 5%, as pessoas não têm como sair de uma hora para outra. Só que agora o que está acontecendo? As pessoas estão procurando levar o seu capital para onde paga menos. E eu comecei a chegar nas empresas e perguntar. Tá, quer que encerra? Não, pode ir. Eu comecei a chegar nas empresas e perguntar. Tem um empresário ali no centro de Timóteo, tem uma empresa na área de contabilidade, é uma das maiores do estado. Ele levou para o outro, fatura 2 milhões lá. Falou, mas por que você de Timóteo, você ama Timóteo, você é daqui, nasceu aqui, por que você está com a sua empresa no outro? Ele falou, Vitor, se você colocar a mesma taxa, eu volto para cá. Entendeu? Então, olha a falta de, vamos dizer assim, a desinteligência. Eu vou dizer uma desinteligência de quem fez essa reforma, de colocar a gente numa situação desvantajosa para investimento. Hoje eu estou discutindo para ver se a gente coloca para as novas empresas o mesmo valor, se estou olhando a juridicidade disso, e coloca de 5 anos para cá as que estão hoje no patamar de 5 cair para chegar daqui 5 anos todo mundo está no mesmo patamar das demais cidades. Se for possível, nós vamos fazer, porque é a única alternativa para as pessoas não saírem da nossa cidade. E retomar os investimentos. Eu peço às pessoas que amam Timóteo para confiar que nós vamos trabalhar para solucionar, para continuarem acreditando em Timóteo, porque Timóteo precisa da confiança dos nossos empresários, de quem gosta de Timóteo. É uma das melhores cidades para se viver no Vale do Aço, uma cidade acolhedora, uma cidade que tem uma topografia muito boa. O custo de vida de Timóteo não é um dos mais baixos do Vale do Aço. Imóveis em Timóteo tem um preço às vezes mais em conta do que as outras cidades do Vale do Aço. Então assim, aproveito aqui para quem estiver assistindo, acredita em Timóteo. Timóteo vai ser a sua casa. Nossa, é a nossa casa. A nossa casa. Eu muito obrigado, Vitor Prado, o menino da lavoura que governa Timóteo. Eu desejo para você nada mais, nada menos do que êxodo em todas as suas ações. Se você conseguir, eu vou viver numa cidade maravilhosa. Que Deus te ilumine, te dê sabedoria, te dê força, renove as suas forças, que eu acho que você precisa disso todos os dias. Coragem, vigor e ousadia, e a palavra do Pai lá da infância, que Ele te dê. Continuar sendo aventureiro. Aventureiros. Nós precisamos de alguém aventureiro para que Timóteo vire outra. Deus te abençoe, querido. Obrigado. Se você quiser deixar uma fala para nossa audiência, para o seu povo de Timóteo, aproveita que a gente está terminando, que eu não queria que acabasse, que a gente crie outros momentos desses. Eu agradeço a oportunidade, quero mandar um abraço a todos que te acompanham aqui, te parabenizar por você fazer esse trabalho de uma forma profissional. Você é um profissional da área e preparado, inclusive, nessa área para entender, né, as pessoas que vêm aqui na área da psicologia. Isso tudo é muito bom. O comportamento humano, entender as pessoas. Então, te parabenizar pelo que você faz aqui. Mandar um abraço para nosso povo de Timóteo, nosso orgulho, né? Aquela cidade ali é o nosso orgulho. Nós queremos ver aquela cidade cada dia melhor. Aproveitar para pedir a todos, inclusive a imprensa, os empresários, que lutem por Timóteo, porque Timóteo não é do prefeito, não é dos vereadores. Timóteo é a nossa casa, é a nossa cidade. E eu sempre falo que se cada pessoa fizer um pouquinho a mais todo dia, se nós temos 80 mil pessoas, mas digamos que uma parte é crianças, jovens, vamos puxar isso para uns 50 aí. Imagina 50 mil pessoas fazendo uma ação voltada para ajudar o município diariamente. Você já vai ter 50 mil ações por dia. Imagina isso num ano. Imagina a transformação que você faz numa praça, numa rua, em qualquer ambiente que for. Que seja mesmo aquela pessoa que fala assim, hoje o meu dia está acabando, chegou a Dona Maria ali, eu não vou atender a Dona Maria, não mando ela voltar amanhã. Aquela pessoa fala assim, hoje eu vou atender a Dona Maria mais, né? Hoje, porque ela veio aqui hoje, ela não vai voltar para casa. Esse comportamento, multiplica isso por ano, o tanto de diferença que isso vai fazer na vida daquela cidade. Então eu peço às pessoas que deem aquele pouquinho a mais,
Não vai custar dinheiro, não vai custar muito tempo, mas vai trazer um resultado muito importante. Um abraço a Deus, eu não posso, mas Deus pode abençoar a você, a sua família, a todos nós. Amém. A nós todos. Obrigado a todos. Deus abençoe. Que Timóteo seja uma cidade linda, como sempre foi. Um abraço. Um abraço.